Estamos iniciando agora mais um programa Teologia para o Seu Dia, um programa oferecido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Rio Branco, liderada pelo pastor Luiz Gonzaga de Lima. E inicialmente quero agradecer já por esta oportunidade de poder integrar este grupo seleto de apresentadores desse programa, que já tem bastante estrada, já tem história já na Assembleia de Deus em Rio Branco, transmitido pela HDTV canal 44.1 e pelos canais da igreja no YouTube, no Facebook. A escolha do nosso tema de hoje foi exatamente pensando em dar um suporte para a nossa escola bíblica dominical, que estaremos estudando a partir do próximo domingo, sobre a epístola de Tiago. E nós vamos conhecer hoje algumas curiosidades, alguns pontos muito importantes desta epístola. Veremos, por exemplo, a posição desta epístola na Bíblia Sagrada. Veremos também a sua classificação, sua autoria, a data em que ela foi escrita e os destinatários desta carta, dentre outros temas importantes. A posição da epístola de Tiago na Bíblia, ela é exatamente o 59º livro da Bíblia. É o 20º livro do Novo Testamento. Porque falamos livro, ao mesmo tempo em que falamos epístola e falamos livro, no caso dessas do Novo Testamento, também falamos carta. Essa questão entre epístola e carta, há quem diga que há diferença, e poderíamos até dizer que para os nossos dias, para a atualidade mesmo, não há diferença. Há quem defenda que a carta é quando um apóstolo, no caso, escrevia para uma determinada pessoa, como, por exemplo, Paulo escreve a Timóteo, escreve a Tito, escreve a Filemon, mas também escreve aos irmãos de Tessalônica, aos irmãos da região da Galácia, e nesse caso, então, seria uma epístola, né? No caso aqui, a de Tiago tanto faz falarmos carta quanto falarmos epístola. Ela tem 5 capítulos, é um dos livros pequenos da Bíblia, 5 capítulos, 108 versículos. É um livro que dá para você ler, talvez em menos de 1 hora, mas, evidentemente, para estudá-la, de fato, vai levar bastante tempo, porque ela traz conteúdo riquíssimo para a nossa edificação. A classificação do livro de Tiago, da epístola de Tiago, na Bíblia, em bibliologia, nós temos ela como uma das epístolas gerais, de Hebreus a Judas, que são as epístolas gerais, e é denominada como literatura de sabedoria. É uma das cartas circulares do Novo Testamento, é uma carta que foi lida não apenas por um destinatário. Então nós temos cartas que são direcionadas a pessoas, como as de Paulo, a igrejas, localidades diferentes, e temos cartas circulares, no caso, tanto a de Tiago, quanto, em sua maioria, as epístolas gerais, elas são, tirando a de Hebreus, evidentemente, e a segundo livro, segunda carta de João, elas são circulares, e essa é uma das cartas circulares. Nós temos a autoria, que é um fator bem importante, e você pode até perguntar, mas por que essa preocupação com a autoria, se já está lá dizendo epístola de Tiago, né? Mas o autor ele se identifica como Tiago, e nós temos aí um texto bíblico no slide, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele começa a sua escritura se identificando como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E como crente em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, no capítulo 2, ele vai fazer essa menção também. Só que havia pelo menos 4 Tiagos no relato bíblico do Novo Testamento. Como saber qual foi o Tiago que escreveu esta epístola, já que nós não temos, nessa época, identificação por sobrenomes? Se fosse hoje, seria mais fácil, né? Mas Tiago, nós temos 4 no Novo Testamento. E vamos conhecer um pouquinho agora esses Tiagos do Novo Testamento. Nós temos o texto de Atos, capítulo 1, versículo 13, que faz menção assim: E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote
e Judas, filho de Tiago. Aqui nós temos nesse texto já a figura aí, repetido aí, 3 vezes o nome de Tiago. Nós temos Pedro e Tiago, que não são irmãos. Pedro é irmão de André, mas estão ao lado um do outro, aí temos Pedro e Tiago. Nós temos o Tiago aí, que é exatamente o filho de Zebedeu, que é irmão de João. Eles vão estar sempre juntos nas citações bíblicas, dos evangelhos. Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. Esse é o primeiro que vamos ver agora. Tiago, o maior, conhecido como Tiago o maior, um dos apóstolos de Jesus. Era irmão de João e eles eram filhos de Zebedeu e de Salomé, a mãe dele, Salomé. Tiago, filho de Zebedeu e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Marcos registra aí, dentro da relação dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, ele registra aí que a esses 2 irmãos, Tiago e João, o Senhor Jesus colocou o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. E no contexto dos evangelhos, vamos ver por que eles são chamados de filhos do trovão, né? Esse Tiago, que é o Tiago o maior, foi o primeiro apóstolo de Jesus a ser martirizado por ordem de Herodes Agripa I. Veja que não é o primeiro mártir da igreja. O primeiro mártir da igreja vai ser Estevão, pouco antes disso aí. Mas Tiago vai ser o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. Foi morto antes dessa carta ser escrita. E é interessante que Tiago era um dos discípulos prediletos de Jesus. Ele estava sempre naquele grupo, né? Pedro, André e Tiago, ou então Pedro, João, Tiago, André, sempre esses discípulos estavam perto ali de Jesus, mais próximos. E, curiosamente, a despeito de ser um dos mais próximos de Jesus, ele vai ser o primeiro a ser martirizado. Ele vai ser morto por ordem de Herodes Agripa. E é aquele episódio registrado no livro de Atos, em que Herodes mandou matar Tiago, a espada. Esse Tiago é um dos discípulos queridos de Jesus. Ele vai ser martirizado sem deixar escritos, segundo a tradição. E nós não vamos ver trabalho evangelístico de Tiago, porque ele foi o primeiro mártir dentre os discípulos. Herodes mandou matar Tiago e também deixou Pedro preso para ser morto. Mas nós conhecemos o relato que Deus, de forma milagrosa, tirou Pedro da prisão. A igreja estava orando por ele e Deus se libertou daquela prisão de forma milagrosa. Até quem diga que é a primeira vez em que vemos ali portões automáticos sendo abertos, né? Porque as portas se abriram e Pedro ia passando, e quando ele se deu conta, ele já estava do lado de fora do presídio, daquela prisão, e seria morto com certeza. Herodes iria mandar matá-lo. Então, nós continuando, então nós temos aí que esse lá era o Tiago o maior. Agora temos o outro Tiago, Tiago, que é conhecido como Tiago o menor, apóstolo também de Jesus. Esse filho de Alfeu, ou para alguns comentaristas, seria o mesmo Clopas ou Cleófas, né, o pai dele. Esse Cleófas é um daqueles discípulos que estavam indo a caminho de Emaús quando foram surpreendidos com a presença de Jesus. Eram 2 discípulos, segundo a tradição. O outro possivelmente seria Lucas, mas esse Cleófas é identificado como um dos 2. E eles caminharam com Jesus por um tempo naquela estrada e deram-se conta de que Jesus estava com eles na hora do partir do pão. Então, esse seria talvez o mesmo Alfeu, pai de Tiago. Não há consenso nisso, mas poderíamos entender dessa forma. É chamado de Tiago o menor, não por ser inferior ministerialmente falando, ainda que esse também não deixa escritos para nós, mas talvez pelo tamanho ou talvez pela idade. Era muito comum na antiguidade se referir ao maior como sendo a pessoa mais velha, o filho ou membro de um grupo que era mais velho. Então nós temos o Tiago o maior, que talvez seria aquele que era mais velho desses 2, mais maduro, e Tiago o menor, que seria mais jovem dentre esses, filho de Alfeu. Alguns comentaristas ligam ele também a Mateus, como sendo irmão de Mateus, porque o pai de Mateus também é Alfeu, mas não há consenso nisso. Então não há uma identificação nesse sentido direto na Bíblia que ele fosse irmão de Mateus. Mas ele é um dos discípulos de Jesus, e nós temos a citação bíblica em Mateus capítulo 10. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano,
Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu. Então, esses aí são os que estão nessa relação. Nós temos aí o nome de mais um Tiago, Tiago, filho de Alfeu. É assim que ele é identificado. Outra referência bíblica, e também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena, e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Mas essa Maria que é citada era a mãe de Tiago, o menor, e também mãe de José. E estava também ali a Salomé, certamente a mãe do outro Tiago, que seria o Tiago maior. Esse Tiago, o menor, segundo a tradição, seria primo de Jesus. Por que primo de Jesus? Porque a referência bíblica sobre esse Tiago e sobre a mãe dele, como sendo Maria também irmã da mãe de Jesus. Este era possivelmente um primo de Jesus, já que sua mãe Maria era irmã da mãe de Jesus, que também é Maria. Este Tiago não exerceu influência notória na igreja cristã. E quanto a essa questão de Maria ter outra irmã com o nome Maria, por mais que pareça bem curioso e até duvidoso, mas não era incomum isso à época. Na verdade, até hoje em dia, né? De repente, esses dias conversando com um irmão que tem parentes que moram na zona rural, no município, no interior, e a irmã dele tem 2 filhos com o mesmo nome. Muitos filhos, então colocou 2 com o mesmo nome. E eu pessoalmente conheço uma família em que todas as filhas são Maria. Todas são Maria. É lógico que na nossa época diferencia-se pelo sobrenome, às vezes, né? E sobretudo no caso da mulher, depois que casa. Mas aqui não é de estranhar que Maria tivesse outra irmã com o mesmo nome. Isso aí não seria algo de duvidar, evidentemente. Então, nesse caso, esse Tiago, o menor, seria primo de Jesus, era um dos discípulos, e ele também não deixou trabalho registrado no Novo Testamento. O próximo Tiago é apenas mencionado como sendo o pai de Judas Tadeu. Então veja que esse não era um discípulo, não era um apóstolo de Jesus. O pai de Judas Tadeu, que era um dos 12, este sim, o Judas Tadeu era um dos 12, e nós temos a referência bíblica, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Então esse é um dos discípulos de Jesus. Judas Iscariotes e o Judas, filho de Tiago. Parece-nos que o evangelista ele destacou o pai desse Judas para diferenciar ele do outro Judas, que é o Iscariotes, que vai, evidentemente, trair Jesus como conhecemos. Este não se trata de um apóstolo. Então, esse Tiago aqui é apenas mencionado como sendo o pai de Lebeu, apelidado Tadeu, que é o mesmo Judas Tadeu, de acordo com a tradição. E o próximo Tiago, que é o que nos interessa nesse momento, nessa reflexão mais, é exatamente o Tiago, quarto, vamos dizer assim, dessa lista, né? Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria e de José. E nós temos a referência bíblica. Uma vez Jesus estava pregando, ensinando, e as pessoas, para duvidar do seu trabalho, para duvidar do seu ministério, fizeram essa afirmação. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Outro texto, que faz referência a esse Tiago como sendo um dos irmãos de Jesus. Veja que aqui nesse texto que referimos agora, ele é apenas mencionado, não como discípulo, não como apóstolo, mas como um dos irmãos de Jesus, ao lado de José, que tinha o mesmo nome do pai, Judas, que não é Iscariotes, nem o outro anterior também, esse que é irmão de Jesus. Jesus também tinha um irmão com o nome de Simão. E a continuação do versículo diz que as pessoas ainda perguntaram assim, e não estão aqui conosco suas irmãs? Então, olha aí, Jesus tinha irmãs também. Ele tinha pelo menos aí esses 4 irmãos, e tinha irmãs que não é mencionada a quantidade. O outro texto de Gálatas, Paulo faz referência a esse Tiago agora como sendo um dos principais da igreja. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele faz menção a Tiago. Outra referência em Atos. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo, varões irmãos, ouvi-me. Esse texto que lemos por último agora, é aquele episódio lá do primeiro concílio da igreja, capítulo 15 de Atos, quando havia algumas temáticas relacionadas ao judaísmo, que pelo fato de a maioria dos irmãos da igreja, em sua maioria esmagadora até então, ser de judeus, então eles queriam que os gentios convertidos, recém-convertidos, também guardassem alguns rituais da lei mosaica. E houve esse concílio, no capítulo 15 de Atos registra,
E ali Pedro fala, Paulo está presente também, e Tiago traz-nos aí a palavra final daquela reunião. Isso, para alguns, representa que ele tinha uma liderança proeminente naquele contexto ali. De certa forma, ele é sim visto posteriormente também como sendo um dos colunas da igreja, ou das colunas da igreja. Paulo faz menção a ele de forma respeitosa. Além de mencioná-lo como sendo Tiago, irmão do Senhor, Paulo faz menção a ele de forma respeitosa como sendo um dos principais discípulos, inclusive a quem ele consulta quando vai a Jerusalém, pelo menos por 2 vezes. Quando ele vai a Jerusalém, ele se encontra com esse Tiago, que é o irmão do Senhor. Segundo a tradição, a carta, ou seja, a epístola, foi escrita por esse Tiago, filho de José, o marido de Maria, mãe de Jesus, e meio-irmão de Jesus. Veja, por que meio-irmão? Porque Jesus não era filho de José. Lucas registra a genealogia no capítulo 3, e ele vai falar que ele era tido como se fosse filho de José. Mas nós sabemos que ele foi concebido milagrosamente pelo Espírito Santo, e ele teve sim uma mãe de carne e sangue, de quem ele descendeu, que foi Maria, e essa Maria, certamente com José, ou alguns também acham que esse Tiago ou esses outros filhos poderiam ser filhos só de José em um primeiro casamento, mas isso é muito improvável, porque quando eles são mencionados ao lado de Maria, né? Logo seria sua mãe. Então esse Tiago também é conhecido como o justo. No começo ele não cria em Jesus como Cristo, ele está entre os outros irmãos dele, lá no começo, lá ainda na região da Galileia, quando Jesus começou a ensinar e a pregar, eles não criam em Jesus como sendo Deus. Parece que não é difícil de a gente compreender, pelo menos, não aceitar, mas compreender essa dificuldade deles em crerem, porque eles foram criados juntos. Jesus era o irmão mais velho. Vamos imaginar que Tiago fosse o próximo irmão, mais novo do que Jesus. Então eles tiveram dificuldade, eles não criam Jesus como sendo o Cristo. Mas depois da ressurreição de Jesus, depois de sua morte e ressurreição, ele vai aparecer a algumas pessoas, dentre elas a Tiago. Então o Tiago é um dos privilegiados que vai conhecer Jesus ressurreto e vai ser convertido e vai se tornar exatamente um discípulo de Jesus, a ponto de ser conhecido depois como Tiago, o justo. Ele foi então uma das seletas pessoas para quem Jesus apareceu depois da ressurreição. Tiago viu seu irmão mais velho, agora o Cristo ressuscitado. Louvado seja Deus. Esse Tiago também, ele estava no cenáculo com os apóstolos no Pentecostes. Ele é mencionado em Atos capítulo 1, versículo 14. E certamente ele também recebeu o revestimento de poder no capítulo 2 de Atos. Certamente ele era um daqueles cerca de 120 que estavam reunidos e foram batizados com o Espírito Santo no Pentecoste. Paulo o viu quando foi a Jerusalém, depois da conversão, e depois também ele faz menção a esse Tiago, como já mencionamos, antes de Paulo ser preso em Jerusalém, quando ele foi a Jerusalém a última vez, ele também encontrou-se com este Tiago, inclusive recebeu dele conselhos, né? É muito gostoso quando lemos o texto bíblico de forma integrada, porque nós vamos ver que há uma harmonia entre os apóstolos de Jesus e um único objetivo, que é o de glorificar o nome de Jesus e de pregar o Evangelho. Nós temos, então, informações a respeito desse Tiago, que seria o irmão de Jesus, e também o autor da epístola, que ele foi apedrejado até a morte no ano 62 da nossa era. Flávio Josefo registra isso, e outros historiadores também. Embora fosse amado pelo povo, Tiago era odiado pela aristocracia sacerdotal que governava a cidade. Quando nós lemos a epístola, nós entendemos isso. O seu ensinamento, nesses 5 capítulos da epístola, poderíamos até dizer sua pregação, é contra os ricos que oprimiam os pobres, é contra essa aristocracia que oprimia os mais desafortunados e também contra o sacerdócio corrompido. Veja que ele não era um sacerdote, ele não era um judaizante, ele era um cristão, mas ele era um judeu. Então ele vai falar exatamente contra essas desigualdades sociais que existiam, sobretudo em Jerusalém, que era onde ele residia, aí, segundo a tradição. Ele foi, então, condenado pelo Sinédrio. Veja que esse Sinédrio é o mesmo onde Jesus esteve, foi julgado, né, o Sinédrio, e ele foi condenado. De incrédulo a crente,
Antes, ele não cria em Jesus, depois, de crente a líder da igreja e de líder a servo de Cristo. É tanto que ele se apresenta como servo, ele não se apresenta na epístola como irmão de Jesus. Ele se apresenta como servo. E, curiosamente, Judas, não o Iscariotes, mas Judas, o da epístola, que escreve um pouquinho antes de Apocalipse ali, ele também não se apresenta como irmão de Jesus, se apresenta como irmão de Tiago. E aí nós conseguimos fazer uma ligação que aquele Judas é exatamente o irmão deste Tiago também. Destinatários da carta, isso é interessante. Quando lemos uma carta, um livro da Bíblia, sobretudo uma carta, uma epístola, temos que ter a consciência de identificar quem são os destinatários. Isso nos ajuda a fazer a exegese correta. Então, Tiago, aqui ele escreve às 12 tribos que andam dispersas e saúda os seus destinatários. Então, as 12 tribos dispersas, o que é mais aceito como o significado para essas palavras aqui, é que se referia aos judeus cristãos que possivelmente se converteram no Pentecostes e foram dispersos depois do martírio de Estevão, e que agora viviam fora da Palestina. Então, é assim que nós precisamos ler a carta de Tiago. Que ele está escrevendo para judeus cristãos, ou seja, judeus convertidos a Cristo, que haviam abandonado o judaísmo, mas que não moravam em suas casas, em seus confortos, em suas terras. Estavam espalhados, porque logo após o martírio de Estevão, cerca de 35 da nossa era, aí, menos de uma década depois da morte de Jesus, nós lemos que houve uma grande perseguição aos cristãos. Inclusive Paulo, até então mais conhecido como Saulo, era um dos que conduzia essa perseguição aos cristãos. Então os cristãos foram espalhados por várias províncias, ainda que dentro do Império Romano, mas por várias províncias fora de suas terras. E é a essas 12 tribos que Tiago escreve a sua epístola. Esta é uma é um dos entendimentos, né, e é o mais aceito, que é exatamente a judeus cristãos. Por força ou por escolha, esses judeus estavam vivendo espalhados por toda a parte do Império Romano. Veja que interessante, o pastor Hernandes Dias Lopes faz o seguinte comentário: esses judeus cristãos, eles são crentes, mas ainda assim são perseguidos. São cidadãos dos céus, mas vivem dispersos na terra e tiveram seus bens saqueados. Eles são crentes, mas são pobres. E muitos estão sendo oprimidos pelos ricos. Eles são crentes, mas ficam enfermos, porque Tiago fala sobre a cura, né? Sobre a oração da fé, lá no capítulo 5. Eles são crentes, mas sofrem. É interessante atentarmos para isso, porque quando abraçamos a Cristo como nosso Salvador, e recebemos Ele como nosso Senhor, isso não significa que não sofreremos, isso não significa que não teremos necessidades, não significa que não adoeceremos, significa que nós somos salvos por Jesus. Este é o propósito do Evangelho, boas novas de salvação. Como já comentamos, tratava-se ali de cristãos, judeus, que estavam agora sofrendo perseguição e que precisavam exercitar a sua fé. Isso significa que a carta, ela foi escrita aí antes do Concílio de Jerusalém, que aconteceu pelo ano 50, 51 da nossa era. Então, esta carta foi escrita possivelmente no ano 47, 46, até 49, e teria sido um dos primeiros livros do Novo Testamento a serem escritos. Isso é bem interessante. Certamente, até antes da carta aos Gálatas, que vai tratar sobre fé e obras, né, por Paulo. Uma visão geral da Epístola de Tiago. A carta de Tiago é um livro prático, considerado o livro de Provérbios do Novo Testamento por alguns. O autor, ele é mais pregador do que escritor. Quando você lê a carta, você sente como se o autor estivesse puxando a sua orelha, ou como se estivesse lhe fitando nos olhos e falando uma mensagem urgente. Porque um dos grandes problemas que os destinatários enfrentavam era o de colocar em prática aquilo que professavam. Ou seja, eles criam, mas na hora de praticar, de colocar em prática esta fé, eles vacilavam. Eles tinham uma fé que era divorciada da prática, e é por isso que Tiago vai abordar a questão das obras como sendo evidência da fé do cristão. Temas centrais da epístola, nós temos aí pelo menos esses 5 temas que são abordados: o novo nascimento, o crescimento espiritual, a maturidade espiritual, uma fé viva,
diante das provações, e a lei do amor. Tiago vai tratar desses temas aí, e ele vai nos colocar que para transformar as provas em triunfo, há uma progressão. Dentre elas, o controle da língua, aquilo que falamos. Ele vai nos ensinar que devemos ser mais ouvintes do que falantes, o cuidado dos necessitados e a pureza pessoal. Isso como uma consequência da conversão e como uma evidência da fé cristã. Palavra-chave, fé e obras. No contexto bíblico, obra é fé em ação. E Tiago dá ênfase marcante às obras na vida cristã. E a fé que não produz santidade de vida é coisa morta, não é fé viva e eficaz. Tiago não vai medir palavras para dizer que a fé, se não tiver obras, esta fé é morta em si mesma. Ora, se esta fé é morta, então ela é nula, ela é inexistente. Ele vai dizer assim: mostra-me a tua fé pelas obras. Então, Tiago não está desprezando a fé. Pelo contrário, ele está valorizando-a de modo que ela tem que ser evidenciada com obras de um verdadeiro cristão. Um esboço, nós teríamos muitas formas de apresentar um esboço, mas temos aqui 5 pontos que resumem esta carta, que as características do cristão maduro: ele é paciente em meio à provação. Ele pratica a verdade. Ele controla a sua língua. Ele é um pacificador, não um agitador. E ele ora em meio aos problemas. Vamos ver de forma mais detida um pouquinho sobre esses temas na sequência. Ele é paciente em meio à provação. Provações exteriores, e aí Tiago vai citar a pobreza e a riqueza. Dependendo, por incrível que pareça, para certas pessoas, a provação não é a pobreza, mas a riqueza. Então, nem todos sabem lidar com a pobreza e nem com a riqueza. Tem um escritor de provérbios que vai pedir a Deus que não lhe dê nenhuma nem a outra. Nem a pobreza para não vir a mendigar e nem a riqueza para não vir a abandonar o Senhor. Mas no contexto de Tiago aqui, a preocupação é exatamente com a moderação. O segundo capítulo vai tratar sobre a prática da verdade, a fé e a lei do amor, a imparcialidade, a fé e as obras. Vamos ver daqui a pouco, nas curiosidades do nosso programa, melhor sobre essa questão de fé e obras. Continuando, o controle da língua. Tiago exorta quanto a quem quer ser mestre, e ele deixa bem claro que do mestre é exigido mais. Os efeitos nocivos da língua sem controle, quem fala demais, evidentemente. A aplicação desse texto: a verdadeira sabedoria traz paz, sabedoria não traz guerra. Os prazeres malignos são a fonte de dissensões. Tiago escreve sobre isso no capítulo 4. E ele faz um chamado ao arrependimento. E a sua fala, as suas palavras parecem um pouco com aqueles apelos dos profetas do Antigo Testamento. E a maledicência e a arrogância são condenadas também por Tiago no capítulo 4. Finalizando no capítulo 5 desta carta, ele vai afirmar que o verdadeiro cristão ele ora em meio aos problemas, sejam econômicos, sejam quanto à paciência, né? O cristão é orientado a ser perseverante, e quanto a orar pelos enfermos. O versículo-chave de Tiago, poderíamos destacar este aqui: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Esse foi o nosso tema do dia, introdução à Epístola de Tiago. E nós vamos agora para o nosso próximo quadro, que é o quadro Curiosidade Bíblica. Mas antes disso, nós queremos fazer menção aqui aos nossos livros do curso da ETAD. Esse aqui eu utilizei para a preparação desse programa. Parte foi retirado daqui, algumas coisas. Epístolas Gerais, porque o livro de Tiago ele faz parte das Epístolas Gerais. E queremos aproveitar para indicar também algumas leituras. Uma indicação também aqui, um comentário bíblico, esse do pastor Hernando Dias Lopes, comentário expositivo de Tiago. E
algumas obras também que temos aqui. Quero aproveitar para recomendar também esta obra, coincidentemente também do mesmo autor, porque é um tema que estamos estudando no mestrado agora de teologia, da Faetade, e é exatamente essa temática. Nossa disciplina atual é pregação expositiva. Existem outras obras também de referência, mas esta é uma que estou lendo agora, e também fica a indicação aí para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre esse estilo, né? Alguns chamam de estilo ou de atitude mesmo, de pregação, a pregação expositiva. A nossa curiosidade bíblica de hoje: fé, obras, justificação, são 3 expressões de peso na doutrina bíblica. E aí vem a pergunta: há contradição entre o escrito de Tiago, que acabamos de ver, uma introdução, e os escritos de Paulo? Será que há contradição entre Tiago e Paulo quando eles tratam sobre fé, sobre obras e sobre justificação? O que você acha? Tem textos na Bíblia, o próprio Pedro vai escrever que há textos de Paulo, ele se refere a Paulo, de difícil compreensão. Mas isso não significa que não tenha compreensão. De repente é difícil para mim, é difícil para você, ou é difícil hoje para compreender. Mas depois que estudamos um pouco mais, nós vamos entendendo. Tiago, ele trata sobre essa temática de forma muito profunda e também clara, porque a epístola de Tiago ela não é uma epístola complexa. Então ele vai afirmar que a obra é fé em ação. E a mais famosa, polêmica e importante contribuição de Tiago à teologia aparece em seu ensino sobre a relação entre fé, obras e justificação. Tiago enfatiza as obras na vida cristã e que a fé que não produz santidade de vida é uma fé morta. Não é uma fé viva e eficaz. Então essa é a abordagem de Tiago quando ele trata sobre. Veja que Tiago não deixa de tratar sobre fé. Ele trata sobre fé, sobre obras, mas com uma abordagem diferenciada, quando vamos agora comparar com as de Paulo. Fé e obras. Eis a questão. O que Tiago escreve sobre isso? Na Almeida Revista Corrigida temos o seguinte: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? O texto é claro, mesmo nesta versão. Vamos ver na outra versão, na sequência aí. De que adianta, meus irmãos, dizerem que tem fé se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Aqui é uma versão mais explicada, nova versão transformadora. Então o texto, quando lemos o texto, quando paramos para ler o texto, nós vemos que não há tanta complicação para entender. Vamos continuar. A chave hermenêutica para compreender o que Tiago escreve, sem colocá-lo em oposição a Paulo, é exatamente não colocá-lo contra Paulo, já que toda a Escritura é divinamente inspirada. Veja bem, na verdade, para entendermos uma doutrina, um escrito ou o que pensa determinado autor, não precisamos necessariamente estabelecer oposições. Veja, infelizmente, na nossa época aí, há uma certa tendência de colocar algo em posição a outra coisa para tentar entender uma das duas ou as duas. Às vezes você quer entender um assunto e você coloca outro para poder compreender. Você não precisa disso necessariamente. E nesse caso aqui, jamais. Então, para entender Paulo, não precisa colocar Tiago contra Paulo e nem vice-versa. Precisamos, sim, vê-los como sendo escritores inspirados por Deus e lembrando do que Paulo escreve a Timóteo. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Continuemos, então. Vamos ver o que Paulo fala sobre a fé e as obras. Texto de Efésios, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus,
não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Veja bem, nesse texto que lemos agora, como está aí. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Mas olhe para o final desse trecho que colocamos aqui. Porque somos feitura sua, de quem? De Deus. Criados em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras. Então, se nós pegarmos nesse texto e lermos assim, colocarmos uma reticência dentro desse texto, poderíamos ler assim: pela graça sois salvos por meio da fé para as boas obras. Veja que isso não prejudica o sentido do texto. Isso não compromete a exegese desse texto. Pela graça sois salvos por meio da fé, ou seja, não pelas obras, mas para as boas obras. Então a fé opera a salvação para a produção de boas obras. É o que Paulo está escrevendo aos irmãos de Éfeso. Continuando nesta reflexão, Tiago escreve o seguinte: vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Aqui já começa a complicar. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Mas, vamos ver outra versão, olha só. Assim vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das ações e não somente pela fé. Vamos já entender isso. Aqui é a nova tradução na linguagem de hoje. Na nova versão transformadora. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Dê uma clareada. Olha, que interessante. Como a gente não entende de línguas originais, e nem sempre você vai ter um bom comentário ou bons comentários ao seu alcance, já pode ajudar para a compreensão da Bíblia quando você compara as versões que temos disponíveis. Aí você pode dizer: mas eu não tenho muita Bíblia, só tenho uma Bíblia, Almeida Revista Corrigida ou Almeida Revista Atualizada. Mas você pode baixar aplicativo no seu aparelho celular e ter várias versões da Bíblia para você consultar quando estiver diante de um texto aparentemente complexo como esse. Continuemos, depois dessa comparação das versões. Paulo, veja que eu coloquei aqui no slide, Paulo igual, sinalzinho de igual, não coloquei um diferente, porque os escritores são reprodutores, ainda que conscientes, e com a sua marca na escritura, mas eles escrevem o que o Senhor inspirou que escrevessem. Os escritores de suas teologias serão contraditórios. Esse é um posicionamento. Alguém pega, não, essa questão aí é porque Paulo e Tiago estão tratando de forma oposta. Paulo diz que a salvação é pela fé e Tiago diz que é pelas obras também. Essa é uma saída muito fácil, você não precisa estudar. Outra posição, Paulo trata da justificação na perspectiva divina, diante de Deus, e Tiago trata na perspectiva de como é vista pelas pessoas. Há quem diga, não, é porque Paulo está falando da justificação vista por Deus, e Tiago da justificação vista pelas pessoas com as obras. Mas aí nós teríamos problemas com outros textos, se adotarmos essa interpretação. A terceira, que é, a nosso ver, a correta. Paulo e Tiago tinham audiências e destinatários distintos, e em contextos diferentes. Daí a importância, como falamos no início, de atentarmos para quem está sendo escrita esta carta. Paulo escreve aos irmãos da Galácia, Paulo escreve aos irmãos de Éfeso, Paulo escreve aos romanos, e Tiago aqui escreve para cristãos, em sua maioria, judeus, recém-convertidos, e possivelmente antes de Paulo escrever o que ele escreve em Efésios, em Gálatas e em Romanos. Talvez aqueles destinatários de Tiago fossem até discípulos de Paulo, tivessem sido evangelizados por Paulo. E alguns entendem que, como eles haviam ouvido de Paulo o ensinamento sobre a ênfase da fé, então talvez deram uma relaxada quanto à necessidade de praticar boas obras, já que a salvação era pela fé apenas. E Tiago vai corrigir isso aí, não no Evangelho, mas vai corrigir na compreensão das pessoas. Atentos ao modo como cada um usa certas palavras-chave, veremos que Tiago e Paulo estabelecem argumentos complementares
e não contraditórios. Paulo está escrevendo para uma audiência de crentes que estavam sofrendo a ameaça do legalismo. Veja, os irmãos para quem Paulo escreve haviam se convertido a Cristo, mas estavam sendo perseguidos pelos legalistas e sendo até ameaçados, dizendo que eles tinham que cumprir a lei mosaica. Veja que eles falavam isso para gentios. O evangelho era pregado para gentios. Paulo pregava dizendo que a salvação é pela fé, é pela graça, não é pelas obras da lei. Depois chegava os judaizantes e diziam, sim, mas você tem que guardar a lei. E Paulo escreve para corrigir isso aí. Diz, não, a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Por isso, Paulo enfatiza a justificação pela fé, sem as obras da lei mosaica. Tiago, diferentemente, escreve para outra audiência de cristãos. Cristãos que estavam sofrendo perseguição e tinham sua fé posta à prova. E Tiago faz oposição, não ao que Paulo ensina, mas oposição a toda espécie de cristianismo que conduz a uma ortodoxia estéril e inoperante. Ou seja, qualquer fé que não seja a fé autêntica, esta é condenada por Tiago na sua epístola. Ele enfatiza a comprovação da fé por meio de obras. Veja bem, não é a salvação, mas a comprovação dessa fé que uma vez por todas foi dada aos santos. A fé por meio de obras. Não especificamente as da lei, mas a da obediência e a maturidade cristãs. Tiago, ele cita o exemplo de Abraão e depois também o de Raabe, para falar sobre essa necessidade das obras como evidência da fé. Olha o que ele escreve. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé, no caso aqui a de Abraão, foi aperfeiçoada. Abraão crê, e diz a Bíblia que ele creu e foi imputado a ele isso por justiça. Mas quando Deus pede o seu filho, aí não era só a fé que tinha que funcionar, ele tinha que ter agora uma comprovação dessa fé. E aí quando Abraão se dispõe a entregar o seu filho, e diz a Bíblia que ele cria, a fé dele era tão firme, que ele acreditava que Deus poderia, caso chegasse a ser de fato sacrificado o seu filho, morto e queimado, Deus poderia levantá-lo das cinzas. Veja que a fé de Abraão, ela não se limitava a Deus livrá-lo antes de matar o filho, sacrificá-lo, mas a fé dele ia muito além. Ainda que o filho fosse queimado, das cinzas Deus poderia trazê-lo de volta. Isto é uma fé que provoca obras. Alguns leitores de Tiago, aparentemente por não compreenderem Paulo direito, talvez até evangelizados por este, estavam limitando a fé a uma profissão verbal e a boas intenções vazias e sinceras. Nesse caso, esta fé que a pessoa afirma possuir é morta, inoperante, como já comentamos, né? E aí, em relação a esses, Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. A fé a qual Tiago se refere, que uma pessoa afirma possuir, não corresponde à compreensão que Tiago tem sobre a fé. Ele vê esta fé, a fé de verdade, não essa que está entre aspas, mas ele vê a fé como um compromisso firme e inabalável com Deus e Cristo, testada e refinada nas provações, e que assegura as bênçãos de Deus na oração. Esta é a fé autêntica. E aí sim, Paulo diz que o justo viverá pela fé. Paulo e Tiago estão combatendo problemas opostos. Paulo está se opondo a uma tendência judaica de confiar na obediência à lei, às obras da lei, para a salvação. E aí sim, Paulo condena uma super ênfase nas obras e enfatiza a fé como o único instrumento de justificação. Ele chega a dizer que não é pelas obras a salvação, para que ninguém se glorie. Tiago, por outro lado, está a combater uma subênfase nas obras, ou seja, um desprezo às obras, uma atitude quietista que tornava a fé uma mera ortodoxia doutrinária. Contra esta perversão da fé, Tiago é forçado a afirmar a importância das obras, mas como comprovação e consequência da fé. Veja que Tiago dá exemplo de alguém que vai pedir uma ajuda, seja uma roupa ou comida, e de repente o cristão vai e diz, Deus te abençoe, vai em paz. Quando o que a pessoa quer é exatamente a pessoa carente, está precisando de alguém que pratique
boas obras que evidenciem realmente que aquela pessoa é temente a Deus. Quando Paulo afirma que uma pessoa não pode ser justificada com base nas obras da lei, ele está claramente se referindo a obras que precedem a conversão. Ou seja, não é pelas obras que seremos salvos. Enquanto que as obras em Tiago 2 são aquelas que se originam na fé e por elas são produzidas, e Tiago se refere a obras que seguem a salvação, que seguem a conversão. Alguém que foi convertido a Cristo, esta pessoa inevitavelmente praticará boas obras, que incluem a obediência a Deus, que incluem a compaixão pelas pessoas necessitadas, como Tiago cita o exemplo. A fé que Paulo recomenda não é a mesma fé que Tiago está a condenar. A fé que Paulo recomenda não é essa fé que Tiago está condenando, uma fé morta, uma fé sem obras. Essa fé difere da fé viva. As obras que Paulo condena não são as mesmas obras que Tiago recomenda. Então, Paulo está condenando não as obras que Tiago está recomendando. Ele está condenando obras para a salvação, obras da lei, sobretudo. Ele condena aquelas obras meritórias, o cumprimento da lei de Moisés visando a salvação. Ele deixa bem claro que uma vez que Cristo é a nossa salvação, não é pela lei que somos salvos. E as obras que Tiago está recomendando são dar auxílio a quem tem fome, obedecer a Deus, como fez Abraão e como fez Raabe, crer em Deus e confiar. E Raabe é interessante porque a sua fé foi tamanha que ela creu no Deus dos 2 espias que falaram sobre o seu Deus para ela. Ela não conhecia a Deus ainda. E ela creu a ponto de arriscar a própria vida para salvar aqueles 2 homens. E ela é citada como exemplo por Tiago de uma fé que produz obras. Por fim, nós podemos concluir que não há contradição. Pelo contrário, há complementação de ensino doutrinário, tanto em Paulo quanto em Tiago. E esse foi o nosso quadro Curiosidade Bíblica. E o nosso próximo assunto, estudamos durante 10 domingos nesse trimestre, estudamos sobre a Epístola aos Hebreus. E o nosso próximo vai ser exatamente a Epístola de Tiago, como já mencionamos. 3 domingos estudaremos a Epístola de Tiago. A Epístola tem 5 capítulos, estudaremos em 3 domingos. No próximo domingo, estudaremos o capítulo 1 e o capítulo 2. E o nosso assunto será provações, prática da palavra, fé e obras. Então, inclusive, dentro do que mencionamos aqui na Curiosidade Bíblica, está também dentro do todo aí do nosso tema do dia. Estaremos estudando no próximo domingo sobre como o cristão deve vencer as provações. Primeiro, vencer com alegria. Vencer com alegria. Não gemendo, como diz a Bíblia, mas vencer com alegria. Vencer com perseverança. A Bíblia diz que se a pessoa voltar atrás, Deus não tem prazer nela. Foi Deus que falou isso. Que a sua alma não tem prazer naquele que põe a mão no arado e olha para trás. E o terceiro ponto desse tópico, vencendo com sabedoria. Então, vencendo com alegria as provações, vencendo com perseverança, sem desistir, e vencendo com sabedoria. Estudaremos também sobre a prática da palavra. E Tiago vai nos ensinar, ainda no capítulo 1, que nós devemos ser mais ouvintes do que falantes. Ou seja, ouvir mais e falar menos. A gente sabe que há pessoas que querem, assim que se convertem, às vezes já querem pregar a palavra de Deus, e isso é louvável. É sinal que a pessoa entendeu o Evangelho e ela quer espalhar para todo mundo que Jesus é bom. Mas para que você ensine, fala do ensino, você precisa aprender. Então, às vezes precisamos ouvir mais e falar menos. É lógico que Tiago vai abordar aqui a questão da língua, né? De pessoas que falam demais no sentido negativo, pejorativo, né? E também sobre acolher a palavra. Temos que ser ouvintes da palavra, leitores, ouvintes da palavra de Deus, mas sermos também praticantes da palavra. E essa é
é a ênfase que Tiago traz na sua epístola. Sermos praticantes da palavra de Deus. Não adianta ouvirmos e não praticarmos. Não adianta dizermos que temos fé e não exercitar esta fé através de obras não meritórias para a salvação, mas de obras que evidenciam essa fé. E é interessante, lembra aqui que na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, que ele fala sobre o amor, há pessoas que preferem uma versão do que outra, porque a versão que fala, tem versões que falam sobre o amor. O termo que está lá é o amor. Outras trazem o termo caridade. Não, prefiro esse aqui porque aqui está amor. Não, prefiro aqui porque aqui está caridade. E para distinguir, já há quem diga que a caridade, naquele caso específico ali, evidentemente, desse texto, e em todos, evidentemente, quando se tratar de amor, que a caridade é exatamente o amor colocado em prática. Então, poderíamos ver que a caridade seria como que uma obra é para a fé, né? A caridade seria para o amor, o que a obra é para a fé. E, por fim, estudaremos ainda no próximo domingo sobre a fé acompanhada das obras, que já falamos muito sobre isso aqui hoje, que a fé, quando ela é acompanhada de obras, ela não faz acepção de pessoas, a misericórdia vai falar mais alto, vai triunfar na vida do cristão, e que, por fim, uma fé, ainda que proclamada, se ela não tiver obras, ela é uma fé morta. Queridos telespectadores, nós estamos já caminhando para o final do nosso programa. Nós queremos agradecer você pela sua audiência. Nós queremos agradecer nosso pastor Luiz Gonzaga, pela oportunidade. A partir do domingo, da quinta-feira da semana passada, tivemos aqui o pastor Diego Viana, que trouxe a apresentação desse programa, e teremos a cada quinta-feira um apresentador diferente dentro de um grupo que já foi selecionado. Este programa vinha sendo apresentado pelo pastor Ismael Soares, que continuará apresentando, diríamos que é o nosso apresentador-chefe aí, e terá aí a participação do pastor Diego, a minha participação, e na próxima quinta-feira a participação do pastor Cláudio Barbosa, que também será um dos que estarão apresentando este programa. E teremos sempre estas divisões aí, o tema do dia, que abordamos hoje a epístola de Tiago, teremos o quadro Curiosidade Bíblica, trazendo sempre uma curiosidade bíblica, e aproveito aqui para lhe franquear aí a oportunidade de cooperar conosco, mandando nos comentários do programa sugestões. Que curiosidade bíblica você quer que seja abordada nos próximos programas? Dependendo aí da demanda, nós poderemos fazer uma seleção. E se a demanda for pouca, ainda assim poderá nos ajudar também na escolha desses temas, né? Porque a curiosidade bíblica tem que ser interessante para você. Às vezes, ela se trata de um assunto que o apresentador até já não tem dúvida, às vezes ele já superou essa dúvida. Mas, para o telespectador, que é o nosso destinatário, ela tem que ser interessante. Então, tem que ser realmente uma curiosidade, para não trazermos aqui algo que você diga, mas isso aí não é curiosidade, né? Isso aí a gente já sabe. Então, você pode aí colaborar conosco, mandando nos comentários aí sugestões de curiosidade bíblica, e a produção vai estar, e a equipe vai estar selecionando aí para trazermos nos próximos programas. E também o nosso quadro novíssimo, que foi estreado hoje por mim, talvez não tão bem por causa do tempo, mas teremos aí sempre também o Momento EBD. Que Deus abençoe, nós queremos agradecê-lo pela participação e pela sua audiência. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.